Então estamos ao vivo aqui diretamente da Jabro, mais uma vez, já terminando a Jabro aí, né? Estamos nos últimos momentos de congresso e estamos agora, né, convidando aí essa empresa parceira nossa, que é a Doni 3D. Então estamos aqui com o Ricardo e o Paulo, né, que são os gestores aí da Doni 3D. E estou muito feliz de ter vocês aqui. Estou muito feliz porque a Doni, ela é parceira Radio Memory, é uma parceira minha, uma empresa que eu gosto muito, confio, indico. Tenho impressoras de vocês, tenho também, né, já fui fazer o curso de vocês, vamos falar um pouquinho de todas as soluções que vocês têm aqui. E esse é esse podcast, né, ele foi pensado justamente para trazer aqui um pouco de conhecimento, e a gente começou a puxar as empresas para que vocês possam aí divulgar o que vocês estão fazendo, o que vocês estão trazendo de novidade. Eu já soube aqui, minutos antes da gente começar, várias coisas que eu não sabia que tinha na Doni. Então, estou muito feliz que a família de produtos está crescendo. E então, vamos conversar um pouquinho sobre a Doni, né? Muito obrigado. Doni que está em Ribeirão Preto, vocês estão em casa, né? Finalmente um congresso Não em casa. Não precisamos viajar para ir ao congresso. Não precisa dormir em hotel. Graças a Deus, finalmente um congresso aqui em Ribeirão. E obrigado pelo convite. A gente persegue seu trabalho desde antes da gente se conhecer pessoalmente e admiramos muito e parabéns aí por tudo que você fez e tem feito pela odontologia. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigadão, Luiz, pelo convite, pela parceria de muitos anos, sempre prestigiando, falando super bem da gente. E a gente tem muita admiração pelo seu trabalho e obrigadão. Obrigada. Eu acho que assim, quando o trabalho ele é bem feito, a gente tem a obrigação de divulgar, né, e de levar adiante. E eu acho muito massa que aqui no Brasil a gente tem grandes empresas e grandes empresários, né, elevando o patamar do trabalho que a gente faz. E a radiologia, ela é a maior do mundo, né? A nossa radiologia nacional. E a Doni não é uma empresa que presta serviço só para a radiologia, né? Diferente de outras marcas aqui de equipamentos, né, que são mais voltadas para a radiologia. Eu encontro com vocês em todos os congressos que eu vou, né, de implantodontia, de tudo. Então, acho isso muito bacana. Então, para vocês deve ser muito mais cansativo do que para a gente, que está só nos de radiologia, no CIOSP, né? Mas vamos falar um pouco dos produtos que vocês têm. Tá, bora lá. Vou falar um pouco então, na verdade, como a gente chegou até aqui, né? Porque quando a gente montou a Doni em 2015, o que a gente fez era uma lan house de impressão 3D. Então a gente tinha um espaço onde tinha as impressoras ali, que a gente imaginava que o cliente ia chegar com um 3D, ele mesmo ia usar as impressoras e depois a gente poderia ver quanto isso custou, né, de material, de tempo, e assim seria precificado. A gente trabalhou assim uns 2 anos, né? E nunca ninguém foi nessa empresa. A gente entendeu também, né, que a empresa, acho que do futuro, dá certo no futuro. A gente fez um negócio em um momento que o pessoal não sabia sobre impressão 3D, não sabia sobre modelagem, não sabia sobre a aplicação, aí a gente começou a mudar. E não era voltado para a odontologia, então? É isso, não era voltado aberto. Uhum. E a gente fazia de tudo aí, primeira coisa que a gente viu. Sem se especializar, é difícil a gente conseguir atender totalmente o mercado, né? Porque se eu fico conversando com você só com conhecimento superficial de como você vai usar a máquina, né? Mas conheço bastante da máquina, acho que a gente não consegue juntos pensar em aplicações, né? Uhum. Mas se você me explica suas necessidades, falando palavras de odontologia, e a gente se especializou e consegue entender e imaginar como você vai usar, e a gente também consegue te ajudar no dia a dia. E aí a gente começou a mudar o rumo do negócio, né? A gente entendeu que o negócio passava pela distribuição, principalmente por treinamento e suporte. Já tinha trabalhado em umas empresas e via que muitas vezes isso era um problema com equipamento no Brasil. E assim a gente começou a distribuir as impressoras 3D e os materiais para odontologia no Brasil. Dava para imprimir modelo. E era um momento bem diferente, porque tinha uma grande central de impressão de modelos para radiologia, né? Então a gente tinha uma limitação de
valor, né? Nunca poderia ser mais caro que aquilo. E também nesse momento parecia que esse conhecimento de mexer na máquina, colocar para imprimir, nunca ia estar dentro das radiologias, né? Ó, a gente está aqui pouquinho tempo depois, todo mundo está usando, né? Olha como é rápido, né, a evolução do mercado. Isso é muito doido, porque realmente é uma curva de aprendizado muito difícil para o radiologista que está acostumado a olhar para a imagem, pegar uma impressora 3D. É complicado, porque tem que aprender muita coisa. E às vezes ele para nesse empecilho de que assim, eu não vou conseguir porque é muito difícil. Mas na verdade não é. Né? Você precisa aprender o processo, você precisa entender como aquilo ali funciona igual uma impressora de papel. É isso. E a gente passou pelas fases, inclusive de evolução das tecnologias que já existem hoje. Então, muito no começo se falavam daquelas impressoras que eram muito caras, impressoras de alta resolução, só que o acesso a elas demandava um desembolso muito grande de dinheiro. E que são os inovadores, né? Que são chamados, e essas máquinas funcionam, né, com certeza até hoje, só que conforme essas patentes elas foram expirando, começou a acontecer uma disrupção mesmo, né, seja no tamanho desses equipamentos, ou seja em outras tecnologias que foram surgindo a partir dessas patentes. Porque muito se falava só nas impressoras de filamento, né, e que elas têm sim sua finalidade. Quando a gente começa a falar de outras aplicações, como seja para o laboratório de prótese, né, como você falou, que é uma das outras, de outros clientes que a gente atende, a impressora de filamento não consegue atender para todos esses trabalhos, né, para todo o trabalho que eles necessitam. Então a gente conseguiu participar de tudo isso aí e foi muito importante assim, para o nosso aprendizado e evolução da empresa também. Que bacana. Então, vamos lá. Vocês têm, então, impressoras de filamento, de resina. Impressoras de filamento e de resina. Existem 7, tem uma ISO sobre isso, né? E tem 7 famílias de impressão 3D. Uma delas é o filamento, a outra é a resina como a gente conhece, no tanque da impressora. Aí tem a resina em cima de um prato, tem a sinterização de pó, tem a impressão direta em metal. Essas tecnologias, todas a gente vai ver chegando no mercado nos próximos anos, né? A gente ainda não está vendo porque o que a gente usa é o que já ficou barato, né? É o que a patente já virou domínio público. Só que como a gente foi fechando o fluxo digital dos nossos parceiros, aí hoje nós temos as impressoras, scanners de bancada, scanners intraoral, fresadoras, resinas. A gente fabrica as resinas também, a gente fabrica o scanner de face, o cloner. Não, software. E muito legal até falar sobre isso, porque quando eu conheci a Cloner, eu achei que vocês tivessem trazido a Cloner de algum lugar. E muito tempo depois, conversando com o Tomás, ele falou que ele é engenheiro, né? Ele falou, não, porque eu desenvolvi. Eu falei, você desenvolveu? Ele Eu falei, gente, olha que massa, né? Porque desenvolver uma tecnologia dessa é tão precursora, vamos assim dizer, né, no nosso mercado, eu acho fenomenal. Então, assim, a gente tem que parabenizar mesmo vocês por terem desenvolvido esse trabalho tão bem e não serem da odontologia inicialmente, né? E como que vocês passaram por esse processo muito bem, amadureceram muito. E vocês amadureceram o nosso mercado também, né? Porque com a qualidade dos produtos que vocês têm, com a qualidade dos treinamentos que vocês dão, né? Então, isso tudo realmente é muito valioso para a radiologia. Para radiologia não, para odontologia, porque eu achei muito massa também quando eu fui lá fazer o curso. Vamos falar um pouquinho até do curso, né? Porque vale a pena. Quem não fez, faça. Porque realmente é muito legal. E quando eu cheguei lá, eu imaginei, vou encontrar vários dentistas. Encontrei técnicos, encontrei um público tão variado que radiologista mesmo só tinha eu e o Beckler. É verdade.
E eu fiquei assim, nossa, achei que ia ter vários radiologistas aqui que eu ia conhecer hoje, né? E parece que não vai dar para fazer um conteúdo que vá unir todo mundo, né? Mas como vai passando assim de maneira meio generalista, né? E fazendo, que aí faz enceramento, faz guia, faz alinhador, coloca para imprimir, mexe com scanner, né? Você acaba conseguindo ver um pouquinho de tudo, né? Não, e vocês acabaram aprendendo muito odontologia também, né? Isso é verdade. Muito disso foi por conta de atender radiologistas, viu? Porque é um cliente que é muito bom pra gente trabalhar junto, mas é o mais difícil de atender, assim, se for pensar em como ele vai usar a máquina. Porque chegou um implantodontista, né? Aí, o cara vai fazer guia cirúrgica, vai imprimir provisório, talvez ele vai imprimir o modelo, o protesista vai fazer dente, vai fazer placa, só que o radiologista conversa com todas as especialidades, né? Então pode ser que ele queira fazer tudo. Só que é outra coisa que os outros profissionais geralmente não têm, familiaridade com informática. E aí eles demoram mais para conseguir implementar, sabe? Porque a tecnologia, ela entra na odontologia normalmente, inicialmente pela radiologia, né? Então a radiologia, não existe radiologia sem computador, né? É verdade. E há muito tempo já isso acontece. Então a gente tem um pouquinho mais de familiaridade, eu costumo falar isso muito com os meus alunos. Quem aqui não gosta de computador, quem não tem muito jeito com o computador, todo mundo levanta a mão e fala assim, vocês estão tudo ferrados. Vocês vão ter que abaixar a mão e correr para poder aprender, porque a base da nossa profissão é tecnologia, né? Então a gente precisa tirar essa crença limitante de que a gente, meu Deus, eu sou muito ruim com o computador, não dá pra gente ser assim mais. E o dentista também está começando a entender isso, né? É isso. E também assim, se a gente olha para fora da odontologia, por exemplo, o Google Shopping, que vai lá na loja de parafusos do seu João e fala para ele, você atende só seu bairro, se você colocar sua loja online, você pode vender para o mundo inteiro. Eles esbarram nas mesmas questões. Assim, nunca teve um computador, não está muito familiarizado, vai precisar poder aprender informática para poder cadastrar os produtos, né? Só que também a gente sempre tem 3 gerações de profissionais trabalhando, né? E esse carinha que está se formando agora, assim, a gente pouco valoriza, mas ele tem 15 anos de experiência com informática. Sim, exatamente. Não, muito bom. Queria deixar aqui um espaço para vocês adicionarem mais alguma coisa, né? Os produtos que vocês estão trazendo aqui, para quem está pensando em empreender, né, nessa área mais do fluxo digital, pensando em adquirir uma impressora ou adquirir um scanner facial. Por favor, falem aí para o pessoal. Vou ser sucinto aí, né? Porque como a gente conseguiu mais ou menos completar o fluxo digital, né? Da impressora 3D, passa pela lavadora, a resina, a fresadora, os materiais, a gente entendeu qual que é o nosso papel no mercado. Estar do lado do dentista que vai implementar a tecnologia, porque você tem que ser dentista o dia inteiro e ainda tem que aprender a fazer essas coisas que a gente está fazendo. Né? O que a gente vai fazer a gente deixa tudo mastigado, que se tem problema a gente arruma e principalmente, como tem mais tecnologia que vai chegar, a gente tem que sempre ficar antenado para imaginar como é que o mercado vai ser e se posicionar lá na frente junto com o nosso cliente. Deixa que isso a gente faça. Muito bom. E faz mesmo, viu, gente? É muito legal o curso. Vamos falar que o curso, quem compra a impressora tem acesso ao curso, né? E quem não comprou a impressora que quer fazer o curso também pode ir lá fazer o curso, tá? E tem a plataforma digital também agora, né? Super bacana, eu ainda não acessei, mas vou acessar. E inclusive estou para ir lá visitar vocês para fazer o curso, porque, né? Vou aproveitar para fazer um jabá da plataforma, então. Faça. Doni Academy, tá? Doni Academy. O que a gente faz a gente gravou o nosso curso presencial, dividido em várias aulas, só que tem vários materiais extra, por exemplo, tem conteúdo de maquiagem de dente, de escaneamento, né? De outros tipos de impressoras. Aí tem um plano que custa R$200 mensalmente e tem acesso a todo o conteúdo. Se quiser conhecer, muito tem uma semana preço, grátis. Viu? Muito Toda bom semana preço. geralmente tem aula nova e está crescendo legal. Muito legal, parabéns. E a ideia do curso, quando a gente faz os presenciais, né, os conteúdos eles estão disponíveis também pelo Academy, porque por conta da pandemia muita gente conseguiu se adaptar, né, ao online. Só que depois a gente começou a ver que quando as pessoas começaram a se sentir mais confortáveis para sair de casa, a gente viu que eles estavam muito carentes desse contato, dessa pessoalidade. Tava todo mundo precisando, e aí, né? o presencial bombou de novo, né? E aí a gente consegue colocar muitas especialidades, né? Ou técnicos, radiologistas na mesma sala de aula, porque a gente chama exatamente de um curso introdutório, né? Tem
com certeza para módulos intermediários e avançados, né? Mas esse do treinamento ele é um introdutório e a gente vai de escaneamento à impressão 3D, ou de escaneamento à fresagem, com desenho, com parte de CAD também no meio. Mesmo que, por exemplo, você como radiologista não vá fazer o enceramento, é importante que você saiba e entenda os caminhos, as possibilidades. Para indicar os exames. Exatamente. E aí, os profissionais que ainda não tiveram um contato 100% com esse fluxo digital antes de ir ao treinamento, eles passam a ter esse conhecimento e a gente tenta contribuir com esse amadurecimento e tentar ajudar no que a gente tem para compartilhar. Muito bom. Então a gente vai se ver em breve no curso aí. Eu vou ver quando que eu vou conseguir ir. Eu tô devendo. Você tá devendo uma presença. Eu tô devendo uma presença e eu tô devendo eu aprender também. Vai ser muito bom, porque como eu já fui há alguns anos atrás, acho que foi em 2019 talvez, voltar agora em 2023, com certeza eu vou encontrar outra estrutura, né? Porque vocês se mudaram. E novos conteúdos também, né? E um conteúdo mais maduro também, né? Imagino. E aí, vamos de spoiler, a gente já vai ter que fechar aqui, o pessoal já tá assim pra mim. Vamos de spoiler então, porque nós temos uma novidade de integração Doni com Radiomemory. Em breve, muito breve, nossos engenheiros com os engenheiros da Doni estão trabalhando para que nós consigamos colocar a fotografia 3D no IDOC. Então, a gente vai ter mais essa novidade aí dentro do nosso sistema. Você que é cliente Radiomemory, fique atento. Logo, logo nós vamos ter. Se você estava querendo comprar aí um scanner facial, vai lá na Doni, dá meu nome, fala assim, Luiz mandou eu vir aqui. Você falar que veio pela Luiz tem desconto. Eles vão dar um desconto. Olha, eu não precisei nem falar, ele já falou logo na frente. Mas é isso. Vai lá, realmente os produtos são de qualidade, a equipe é muito legal, gente fina, é um pessoal que a gente gosta de encontrar para poder, né, tipo, que bom que a gente está aqui, né, se encontrando, sempre todos muito agradáveis. E então é isso. Em breve vamos estar juntos. Obrigada por vocês estarem aqui, participarem do podcast. Foi um prazer. Obrigada por toda a parceria que a gente já teve, né? Luiz e Radiomemory com a Doni, né? E que essas parcerias durem muito mais, né? E sucesso sempre para vocês, né? Que vocês cresçam sempre cada vez mais aqui no nosso mercado. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Viu, Luiz? Obrigado, viu, Luiz? E esperamos te receber em breve aqui em Ribeirão de novo. E agradecer a Radiomemory. Ontem a gente estava conversando, bem legal a estrutura, muito boa. O Radiocast não poderia ter um host melhor. Muito obrigada, gente! Muito obrigada, viu? Obrigado. E, pessoal, fica atento aí, a gente vai entrar agora com o último podcast do dia, que é com a Flávia Bustamante sobre ultrassonografia, imperdível tema. Flávia Bustamante já palestrou aqui na Jabro. E dentro de 5 minutinhos nós estaremos aqui com ela, porque senão daqui a pouco começa o barulho, a parede abre aqui na nossa frente, fica tudo uma loucura e é festa. E a gente também quer aproveitar um pouquinho o último dia, né, gente? É isso aí. Valeu. Obrigada, gente. Obrigado, Um beijo. Beijo.